Fala pessoal, tudo bem? Eu comecei esse canal no ano passado, porque tinham completado 10 anos desde que eu me espiritualizei de alguma forma, né? Comecei a olhar mais para essa questão da espiritualização, de olhar mais internamente, entender todos os aspectos comportamentais que vinham me fazendo com que eu estivesse errando da mesma maneira, do porquê eu não progredi em determinadas coisas, e todos aqueles processos que a gente faz, geralmente em épocas festivas, como agora a gente está vivendo, né? Agora no começo do ano, o Réveillon foi semana passada, e eu fiquei pensando muito sobre o ano passado, né? Sobre o ano de 2025, justamente porque foi um ano muito complicado para mim, né? Eu comecei esse canal no comecinho do ano passado, mais ou menos, e tentei falar um pouco sobre o taoísmo, que de uma certa forma foi uma das filosofias que mais me trouxeram uma visão simples e clara dos porquês que eu tinha sobre diversas questões sobre ansiedade, sobre comparações, enfim, tudo aquilo que a gente chama de sombra, né? Aquilo que nos assombra, nos atormenta ali no nosso íntimo, mas a gente acaba se agarrando a dicas práticas, soluções muito mirabolantes de como ganhar mais dinheiro, de como ter sucesso profissional, sucesso pessoal, de como ter um bom relacionamento, de como ter um bom casamento, enfim, seja lá qual for, né, as suas expectativas para sua vida, né? De certa forma, eu tive que passar diversas situações no ano passado que tiveram que me fazer refletir muito sobre esse lance, porque eu também pensei assim, tá, eu vou falar sobre algo, né, que é o taoísmo, e eu também nesse meio tempo também conheci a Umbanda, que foi uma outra coisa que me trouxe uma visão muito boa, assim, sobre o eu, né, e como eu vou falar sobre tudo isso, eu tô passando por uma avalanche de coisas que estão me fazendo revisitar tudo aquilo que eu vinha escondendo dentro da minha cabeça durante todo esse tempo, né? E então eu acabei postergando, né? Isso foi uma na minha listinha de coisas a se fazer no ano passado, né? Tava ali na minha lista de realizações e eu acabei postergando, entre outras coisas também que eu acabei postergando. E de repente hoje eu tava aqui sentado, pensando, almoçando, e eu falei, cara, eu vou retomar esse papo porque no ano passado eu tive muitos esclarecimentos de muitas coisas dentro de mim, né? E isso tá me fazendo assim ter uma visão muito mais simplória da vida, né? Que é aquilo que eu vi no taoísmo lá em 2015, quando eu também estava passando por uma situação muito complicada, né? De um divórcio, tá longe do meu filho, minha vida profissional estava muito ruim, né? Eu estava me sentindo muito esgotado, estava prestes a ter um burnout, né? Se bem que demorou uns 3 aninhos ali, eu fui ter um burnout em 2018. E esse burnout, ele me deixou algumas sequelas, né? E ao mesmo tempo, eu não parei para observar isso, já saí do burnout, me recuperei, troquei de emprego, continuei. Em 2019, acabei perdendo a minha companheira, né? Então, eu me tornei pai solo, que eu sou hoje. E em 2015, 2025, perdão, de repente, veio tudo à tona, né? De repente eu precisei lidar com tudo isso, tive um rompimento com uma sociedade de uma empresa que eu tive com um amigo, e de repente esse amigo simplesmente do dia pra noite, né, saiu da sociedade, me deixou aí em uma situação muito complicada, muito delicada, né? Mas eu vejo isso tudo de uma forma positiva, né? E até estranho, né? Quando a gente para pra pensar assim. Estranho, na verdade, não é, né? Isso deveria ser um senso comum. Eu acho que muitas filosofias, né, religiões, elas tratam dessa forma, né? Elas falam muito sobre a questão do eu e da maneira como a gente precisa buscar muito as respostas que a gente tem dentro da gente mesmo. E é um processo complicado, porque a gente tá sempre correndo atrás do rabo, né? A gente tá sempre procurando uma boa dica ali de alimentação no Instagram, seja no YouTube, dicas de como perder peso, e aí a gente começa a ver, e a gente começa a ser bombardeado por conteúdos de pessoas que já alcançaram, né, determinados status dentro daquilo que elas propuseram, né? Ser, ter um corpo mais fitness, tendo uma prosperidade financeira, ou às vezes ela tendo um certo grau de espiritualização, e aí automaticamente a gente começa a se diminuir, porque a gente olha aquilo e percebe que, e a gente acha que a gente não é capaz de chegar e tudo mais, e também tem aquelas questões de que a gente até abraça aquilo, né, a gente começa a participar daquelas tarefas, daquele regime de disciplina, né, e quando eu falo regime não é com o peso da palavra regime, tá, é, mas a gente acaba percebendo que é difícil, a gente tem que fazer algumas concessões com a gente mesmo, e aí é nesse momento de novo que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e ver se aquilo faz sentido, e se tudo que está sendo dito mediante aquilo, né, aquilo que a gente abraçou, faz sentido de fato, ou se a gente precisa seguir tudo à risca. Por exemplo muito clássico é quando a gente começa a fazer exercício, a gente começa a correr, ir para academia, e aí a gente começa
pesquisar conteúdo sobre isso e de repente a gente, como eu tinha dito anteriormente, a gente começa a ser bombardeado pelos algoritmos sobre esses conteúdos, a gente vê as pessoas ali, por exemplo, na corrida tem muito aquela questão de você começar ali, né, dentro do seu limite, dentro do seu tempo, e de repente você começa a ver vídeos de influencers falando que você precisa acordar muito cedo, de que você precisa fazer uma alimentação XY, de que você precisa comprar um determinados tênis de corrida, usar determinadas roupas, de determinadas marcas, começar a tomar, por exemplo, whey, não sei, entre outros, fazer uma suplementação diferente, e aí você começa a se preocupar em ter um relógio Garmin, e aí você começa a se preocupar com um tal do pacing, que eu corro, mas até hoje eu não sei o que é isso, tá? Eu nunca tive interesse em saber também, né? Acho que tinha muito essa cobrança de saber sobre tudo, isso me consumiu muito, né? Foi uma das causas do meu burnout, né? A outra foi pelo mercado corporativo, um dia eu falo sobre isso, mas a gente acaba, você percebe? A gente acaba abraçando uma coisa que a gente tem uma visão de que aquilo pode ser muito benéfico pra gente, mas ao mesmo tempo aquilo consome a gente tanto que a gente acaba trocando 6 por meia dúzia, então a gente começa a se autopunir novamente, né? E mesmo até aquelas pessoas que são bem resilientes, que elas conseguem lidar com isso, de uma certa forma, em alguma parte dentro dela, aquilo começa a fazer mal, né? Aquilo começa a dar uma sensação de você estar sempre nadando ali numa piscina de lama, sabe? Você não sai do lugar, você não avança, você não vai pra frente e você fica preso, você fica, né, atrelado à comparação aos outros, porque isso é muito normal de nós humanos, né? Somente que nós somos seres sociáveis, então a gente, por mais que a gente goste, eu sou uma pessoa que gosta muito da minha solitude, eu aprendi isso durante esse tempo, né? Eu não gostava de mim, eu não gostava de ficar em paz comigo mesmo, eu sempre achava que eu tinha que estar com os amigos, eu sempre fui envolvido muito com música e com esportes radicais, né? Com skate, com BMX, então eu achava que eu tinha que estar sempre junto com a galera, sempre desenvolvendo coisas novas, manobras novas, trabalhando só para manter aqueles hobbies. E se eu fosse tocar, eu tinha que ser o melhor músico ali da banda, ou eu tinha que estar envolvido com pessoas que fossem boas. E eu percebi que nesses 10 anos, de todas as outras coisas que eu também passei, que eu não preciso citar agora, o quanto eu estava me enganando, né? E o quanto eu estava me distanciando daquilo que um dia, de repente, caiu dentro da minha xícara, que literalmente isso aconteceu, uma centopeia caiu dentro da minha xícara. E aquilo me revoltou muito. Eu lembro que foi numa madrugada que eu tomava café de madrugada pra você ver o nível de estresse que eu tinha. E aí eu fui pesquisar no YouTube e de repente, assim, sobre simbologias, eu nunca tinha feito isso, e de repente eu achei uma fábula taoísta da centopeia e da raposa. E assim, brevemente ela fala sobre que a raposa é um ser que ele sempre questiona as coisas, ele tá sempre buscando coisas, tá sempre refletindo sobre o que ele vê e ele questiona, né? Ele pergunta ali para os seres que ele encontra ali na fábula e tal, e de repente ele encontra uma centopeia e pergunta para a centopeia como ela conseguia andar tão plenamente, né, em todas aquelas 100 pernas, patas, enfim, que ela tinha, e como ela não se atrapalhava, como ela não se tropeçava em uma delas e, sei lá, e fizesse todo um circo ali para conseguir viver, e aquilo travou a centopeia. E a centopeia ficou ali travada, porque ela nunca tinha pensado nisso, ela só vivia. Ela só seguia o fluxo natural da vida, né? Ela estava sempre olhando para frente e vivendo a vida dela, como se não houvesse amanhã. Claro que, né, sem a irresponsabilidade que às vezes essa mensagem traz quando as pessoas pensam assim, né, vou viver o hoje e o amanhã fico para amanhã, né? E a gente sabe que nós humanos a gente não tem, a gente não pode ser tão irresponsável nisso. A gente precisa sim pensar nos próximos passos, mas não deixar de viver o hoje, né? E, enfim, a fábula termina aí e eu fiquei, caramba, mas não teve começo, meio e fim esquisito, não entendi direito, mas aquilo me acendeu uma luzinha, né? E o taoísmo, de repente, ele caiu na minha vida como uma bomba, assim, que trouxe muitas coisas boas, né? Mas você percebe que, no meu caso, né, no meu processo, eu levei 10 anos para que de fato isso começasse a fazer sentido para mim. Não que não tinha feito antes, mas eu tive o entendimento, né? Eu aprendi isso com o caboclo, né? Do entendimento versus a conscientização, né? Que o entendimento é quando aquilo faz sentido pra gente, a gente entende e fala, bom, verdade, isso aqui tem um fundamento, isso aqui faz sentido, mas a gente, infelizmente, acaba não se conscientizando que é pôr a mão na massa, falar, bom, então o que que eu preciso fazer para mudar o meu estado de hoje, né? O que que eu preciso fazer para me colocar nesse caminho e continuar seguindo esse caminho, sem que eu acabe me tornando um general de mim mesmo, né? Colocando muitas expectativas de acordo com as expectativas de outros ou daquelas que a gente cria na nossa mente, né? Quando a gente vê outros que já praticam, que fazem aquilo, que foi o exemplo que eu estava falando sobre a corrida, por exemplo, né?
E até para explicar um pouquinho o taoísmo assim, de uma forma bem simples e prática, né? Que eu acho que tem infinitos conteúdos na internet sobre ele hoje, mas ele, assim, ele é uma filosofia chinesa muito antiga, né? Que de fato ensina a gente a viver com mais harmonia, com o Tao, né? O Tao a gente pode entender ele como o fluxo natural da vida e do universo. É como se a gente estivesse conectado com a nossa vida estivesse conectada com o fluxo natural e com o universo, né? Com as leis do universo, enfim, de acordo com o que você entende sobre essa conexão, né? E tem diversos materiais, tanto na Bíblia, quanto o taoísmo, quanto o Umbanda, o Candomblé, enfim, outras e outras filosofias e religiões, elas falam dessa mesma coisa de formas diferentes, porque vieram de culturas diferentes, né? E até esse processo que o taoísmo traz pra gente, né? O que foi muito interessante pra mim é que ele não tem uma preocupação de impor regras rígidas e não tem verdades absolutas, né? É só a gente simplesmente observar a vida, a natureza e nós mesmos, né? Então é um processo de reconexão com a gente, que até eu acho, se não me engano, o cristianismo fala muito essa coisa, né? De que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o poder de criar coisas. Né, e falam que tem uma passagem, eu não vou saber dizer direitinho como ela é, assim como está escrito, né? Se não me engano foi Cristo que disse isso, que levante uma pedra e eu estarei lá, ó meu pai, uma coisa assim, né? Significando que onde você estiver, na situação que você tá, você pode buscá-lo, só que não é buscar ele para que ele resolva as suas coisas. É você buscar ele para que você tenha aquela força para você olhar para você mesmo e dizer que você também é capaz. E de uma certa forma você transcender aquele momento que você tá passando, né, por uma tribulação, uma enfermidade, enfim, da maneira que tiver que ser, porque não vai ser um estalo que vai fazer aquilo mudar, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que são assim magníficas, né? E a gente pensa em algo que a gente gostaria muito e de repente o local onde a gente está, a gente percebe que ele é propício para aquilo e a gente cria as nossas oportunidades, né? Então tem essa questão da gente observar a vida, né? A nossa vida e a si mesmo, como está dizendo aqui na frase que eu disse anteriormente. E a parte da natureza é a gente observar, a gente parar, olhar, refletir, tem momentos de ócio. Eu aprendi isso na faculdade, que o ócio é uma coisa muito poderosa, né? E lembrando disso, eu percebi que todas as vezes que eu tenho as minhas atividades, né? Hoje eu pratico, hoje eu ainda sou praticante do skate, estou aprendendo boxe, então eu percebi que são coisas em que eu tenho meu momento de resiliência, de um momento em que eu observo ali as coisas, né? Em que eu não tô. Em que eu tô como se estivesse conectado com o todo. Eu tenho ali atividades para serem feitas, mas eu não tô preocupado com o entorno. Eu esqueço de tudo, né? Eu tô simplesmente focado naquilo e aquilo. E enquanto eu estou focado, eu penso em várias questões que acontecem na minha vida. Por exemplo, essa resolução, isso que eu tô dizendo aqui agora, veio de um pedal que eu fiz ontem, né? Eu tomei chuva, aqui em São Paulo choveu muito, né? Na região que eu tava, e de repente eu cruzei metade do meu percurso e tava sol e eu achei aquilo maravilhoso. De repente eu vindo pedalando, ouvindo música e comecei a pensar sobre essas questões de toda essa mudança que aconteceu comigo nesse tempo e o tempo que eu levei para que as fichas caíssem na minha cabeça, né? E ano passado caiu muita ficha na minha cabeça. Nossa senhora, né? E o Taoísmo, como ele fala de um processo interno, né? Ele traz muito sobre a questão da gente silenciar o excesso de controle que a gente tem, né? E confiar mais no curso natural das coisas. É como o cristianismo fala de entregar na mão de Deus e confiar naquilo. Eu acho que isso é muito relacionado à fé, né? Você ter fé de que aquilo que você profetiza, aquilo que você fala, aquilo que você acredita, tem sim a capacidade de acontecer, né? E claro, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Que é como diz também no cristianismo, faça por onde que eu te ajudarei, que é mais ou menos isso, né? Não adianta só pedir, não adianta só eu fazer um ebó, não adianta só eu aqui jogar o Xing e achar que as coisas vão se transformar, porque não, ou eu simplesmente ser uma pessoa que é caridosa, que faz as coisas ali para se sentir bem, mas ao mesmo tempo é uma coisa que faça com que eu espere algo daquilo. Tipo, eu dou pra vida esperando que a vida devolva. Nem sempre é assim, né? E tem a parte também da gente reduzir a luta interna, que é uma coisa que eu tô aqui até hoje fazendo isso, né? Que é a gente deixar de forçar os pensamentos, as emoções, as situações, a gente sentir aquilo. Eu aprendi isso fazendo terapia, né? E então, da gente entender por que eu tô triste e não querer eliminar aquele sentimento, por que eu tô sentindo raiva e não eliminar, entender aquilo. Falando parece fácil, mas é uma questão que cada pessoa vai ter o seu processo de entender os sentimentos, as emoções e às vezes por que você é muito reativo ou você é uma pessoa muito passiva com as coisas, engole muito sapo. Isso é uma coisa que eu fiz muito, isso me gerou uma quase úlcera. É muito complicado isso, né? Eu acho que em algum outro vídeo eu posso falar sobre essa questão de quando eu perdoei questões do meu passado. Perdoar não significa que eu
simplesmente passei um pano, não. Eu entendi a situação, só que eu falei, bom, isso aqui não me define e eu juro que do dia pra noite a minha gastrite nervosa foi embora. Claro que eu tive que deixar de consumir algumas coisas também, né? Nem sempre as coisas também são assim, mas o mental, ele age muito sobre todas as questões, né, que estão relacionadas ao nosso corpo, né? E isso é muito legal quando a gente entende e quando a gente entende, a gente compreende que é colocar em prática, né? É agir com mais consciência também, né? No tempo certo, sem pressa, sem rigidez, que aí a gente chama isso de Wu Wei, né? Que é agir sem forçar, que é a ação da não ação, né? Que é a gente entender o processo que eu tava falando, né? Mas, por exemplo, eu tô com raiva, eu entendi porque eu tô com raiva, porque determinada situação, né, me frustrou, ou as pessoas me fizeram coisas que não foram justas dentro daquilo que eu acho que é justo e não justo, e entendi, em vez de eu demandar raiva pra essa pessoa de volta, de eu chutar o balde, de eu fazer drama, eu, claro, passar pelo processo que eu tenho que passar, mas observar aquilo, né, e entender o porquê que isso aconteceu e deixar isso e ir respeitando esse processo e deixar com que ele vá se dissipando ou que o entendimento vai caindo ou que eu tenho forças para poder falar, lutar contra aquilo quando eu de fato estiver preparado, né? Tem a questão da gente agir com mais consciência também, né? Que eu falei anteriormente, né? Que é no tempo certo, sem pressa, cultivar a presença, a humildade e a clareza interior, né? Que isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa, né, que é diferente dos outros que não estejam nesse caminho, né? Que essa parte da humildade fala muito sobre isso, que quanto mais a gente se conhece sobre si, a gente aprende a respeitar as diferenças no outro, né? E a gente está passando por um momento, né, principalmente falando de Brasil, em que a gente vê nas redes sociais que desde das pessoas que deveriam cuidar da forma como a sociedade é conduzida, que são os políticos, eles mesmos propagam essa divisão de classes, divisão de pessoas, o ódio a determinadas questões, de tipo nós contra eles, e gente, isso não deveria existir. Né, o ser humano está num ponto em que a gente tem assim acesso à informação, a gente consegue saber os erros que foram cometidos no passado, a gente consegue discernir daquilo que é bom ou ruim para si e para o outro, mas a gente ainda persiste muito nessa questão de estar sempre inserido em determinadas bolhas, né? E a humildade, voltando novamente para essa palavrinha, ela quer dizer que, né, a gente precisa ter respeito por nós mesmos, né? E também pelos outros, né? Porque acontece isso muito, é claro que não quero ofender essas pessoas que são evangélicas, por exemplo, mas eu convivi com muitas pessoas assim, e existe uma dificuldade muito grande da parte deles de entender que nem todo mundo que, entre aspas, aceitou Cristo são pessoas ruins, ou são pessoas que não vão pro tal do céu que eles acreditam, né? Dentro da Umbanda também tive contato com pessoas que trabalhavam com determinadas energias, né? De orixás ou de determinadas entidades, e essas pessoas se sentiam a mais do que os outros. Mas claro, cada uma dessas pessoas está no seu processo, isso é o que elas acreditam hoje, então, de uma certa forma, um dia, de uma forma talvez leve, ou talvez de uma forma um pouco mais troncuda, elas vão entender que isso não leva a nada, né? E então a humildade é muito nessa questão de quanto mais a gente se volta pra gente mesmo, mais a gente vai entendendo e vai respeitando o outro. Isso não significa que você vai deixar de ficar com raiva, que você vai deixar de sentir inveja, que você vai deixar de sentir ciúmes, não. Mas você vai começar a observar mais essas sensações e tentar entender o que está acontecendo para você sentir aquilo. E claro, né, de repente você vai começar a olhar para aquilo por outros olhos, porque as várias situações que acontecem na nossa vida têm vários pontos de vista. E é bom quando a gente procura uma ajuda, tanto profissional, que é muito recomendado, mas às vezes a ajuda de alguém que está próximo a gente, mas a gente precisa entender que nem sempre vai ser dessa maneira, nem sempre a gente vai receber uma resposta que a gente queria ouvir. E aí falam-se sobre a questão da criança interior e tudo mais. São processos que a gente precisa investigar. Eu poderia trazer uma lista de coisas que a gente poderia fazer para tentar se melhorar, mas assim, o que funcionou para mim, eu acredito que não vai funcionar para outras pessoas, porque eu passei pelo meu processo. Né? Eu falo muito sobre o taoísmo e vou falar muito sobre ele dessa maneira como eu tô fazendo aqui, despretensiosa, porque isso de fato mudou a minha vida, mas olha o tempo que eu precisei levar. Eu acho que eu já falei isso 2 vezes aqui, né, nesse vídeo. Mas a ideia central, pra gente poder fechar esse vídeo, que ele já tá muito longo mesmo, né? É uma ideia que foi, assim, uma ideia central dele de caso, né? Que quando a pessoa se alinha internamente, né? Acho que pra fechar aqui legal, o corpo, a mente e as emoções, a vida vai fluir com menos resistência, né? E a gente consegue ter mais clareza sobre as nossas decisões, aprende a falar os nãos nos momentos corretos, aprende a ouvir, sabe aquela vozinha que fica dentro de você falando pra você trocar de emprego, se separar, ou às vezes se abrir pra um novo relacionamento, ou ser uma pessoa que
que controla melhor suas finanças, ou ser uma pessoa que precisa arriscar um pouco mais, sabe? Quando você tá falando pra você, mas você tá se entupindo de informações em volta pra poder abafar aquela voz, e a gente faz isso de forma muito inconsciente, tá? Infelizmente, né? Mas quando a gente começa a se abrir pra isso, as coisas começam a fluir, sabe? As coisas começam a acontecer, você começa a perceber. Eu não sei se isso pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui 10 anos, daqui 20. Cada pessoa vai ter um processo. Mas eu queria só resumir esse ponto, né? Que eu vou falar muito sobre questões do taoísmo e pegar aqui de uma forma mais despretensiosa, né? Que ele não ensina o que a gente deve ser, mas como a gente deve deixar questões que nos atrapalham a gente de ser quem a gente é de fato. Porque existe alguém dentro da gente que é aquela pessoa que a gente de fato quer ser. Quer ser não, que a gente é, né? Mas a gente vive dando palco para a pessoa que a gente quer ser, baseado em várias influências externas. Não tem nada de errado com isso, claro, às vezes você vive muito bem com isso, né? Desde que isso não torne a sua vida uma coisa muito sufocante, porque de fato, eu, né, tive muitas perdas na minha vida, né? Perdas, percas, enfim, eu sempre me perco com essas duas palavrinhas aí. Eu sei que elas têm sentidos parecidos, mas não são iguais. Mas enfim, vamos lá. Perdi muitas pessoas importantes. Perdi pai, perdi madrasta, perdi avó, perdi esposa, perdi amigos, né? Pessoas que me influenciaram muito e, assim, eu demorei muito pra entender esse lance que a vida é agora, que a gente precisa seguir, a gente precisa viver, a gente precisa se realinhar ali de alguma forma. Isso não tá relacionado a entrar pra uma religião e nem ser praticante do taoísmo, do budismo, não. Você pode, você é ateu, você é agnóstico e você, dentro de você mesmo, buscar isso, né? Às vezes você gosta de seguir coaches, você gosta de livros de autoajuda, enfim, tudo bem, não tem problema nenhum também. Desde que você processe a informação que você recebeu, filtre o que funcione, o que você acha que é coerente, né? E tire aquilo que não funciona, né? E depois, mesmo filtrando, você observe aqueles passos que você está dando para ver se de fato isso né, e se isso faz sentido, se isso está trazendo resultados, mas sem colocar o resultado como algo assim, não que não possa ser uma recompensa, mas como se aquilo fosse a coisa mais importante da tua vida, dentre outras, porque, né, acho que nós como humanos a gente paga para poder viver na Terra, então a gente precisa, né, ter um pouquinho de pé no chão e seguir e fluir com a vida da melhor maneira que a gente possa fazer também, né? Porque tem muitas coisas a gente quer, a gente tem o potencial, mas infelizmente elas não estão dentro de algum alcance por diversas questões, né? E, enfim, eu acho que era mais isso que eu queria passar um pouco, né? Desculpa se foi um pouco confuso. Nos próximos vídeos eu vou trazer as coisas de uma maneira mais simples, mais prática. Esse vídeo, né, eu quis ser um pouco mais solto, mais leve, né? Eu gosto de falar bastante, as pessoas dizem que eu trago reflexões interessantes, mas eu nunca liguei muito pra isso, mas de repente, acendeu a luzinha, eu falei, cara, eu preciso começar a falar, né? Mesmo que chegue a uma pessoa só, já tá ótimo, já tá bom, né? Eu tô aqui no YouTube mais pra trazer isso e deixar isso aqui registrado pra posteriormente, daqui 10 anos, eu voltar nesse canal e eu ouvir isso e eu conseguir mensurar algumas coisinhas que pra mim eu consegui mudar em mim mesmo. Espero que pra você seja da mesma forma, né? De coração mesmo. Eu espero que seja um bom início de ano, né? Seja um ano muito próspero. E, bom, vamos lá, né? Vamos junto. Até mais. Tchau, tchau.